Tem algo te controlando todos os dias e você nem percebe. Não é outra pessoa, é algo dentro de você. Crenças invisíveis que foram colocadas lá atrás, quando você ainda era vulnerável. Frases soltas, críticas, traumas não resolvidos. Você vai se envergonhar, melhor não tentar. Fulano consegue porque ele é diferente. Você não tem isso. Você estraga tudo. Parece pequeno, mas isso ficou rodando na sua mente como um padrão, te limitando, sabotando, fazendo acreditar que o problema é o mundo, quando na verdade está dentro de você. Essas crenças estão tomando decisões no seu lugar, te fazem hesitar, desistir, se esconder. Te convencem de que seus sonhos são grandes demais e que você não foi feito para isso. Tudo acontece no piloto automático. Sua mente já aceitou essas ideias como verdades absolutas. E é aí que entra uma ferramenta simples, mas poderosa: o silêncio. Não é só ficar quieto, é pausar, observar, enxergar o que antes era invisível. Nesse silêncio, você percebe quantos pensamentos negativos surgem do nada, quantas vezes você se sabota sem perceber, e o principal, que você não é seus pensamentos. Você é quem observa, e quando observa, você ganha poder, você vê o padrão. Você já não se identifica com essas ideias limitantes. Você as vê, mas não se deixa dominar por elas. E isso muda tudo, porque ao observar, você começa a perceber a repetição desses pensamentos, como eles surgem sem pedir licença. E mais importante, como você tem o poder de não seguir cada um deles. O estoicismo fala muito sobre isso. Não são as coisas que nos afetam, mas a forma como interpretamos elas. Isso é a chave. Quando você observa em silêncio, você não se deixa ser controlado por esses pensamentos automáticos. Você deixa de ser refém da sua mente e começa a ser o dono dela. O silêncio não é só uma pausa, é um espaço de liberdade. É onde você começa a retomar o controle da sua vida e das suas escolhas, longe das crenças que te limitam e das narrativas que te aprisionam. Este é o momento de perceber que o pensamento é apenas um fluxo de palavras e imagens, e você tem o poder de escolher qual será a sua reação. A partir do momento que você se torna consciente desse processo, começa a transformação, do medo para a clareza, da incerteza para a confiança, e isso é libertador. Então, o próximo passo é começar a questionar de forma consciente, porque quando você começa a fazer essas perguntas, começa a olhar para os seus pensamentos com outro olhar, um olhar de quem realmente quer entender e não ser mais controlado por eles. Seja honesto com você mesmo e pense: esse pensamento é mesmo verdade? Quem me fez acreditar nisso? Essa ideia me fortalece ou me enfraquece? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas são poderosas. Elas são como chaves que começam a destrancar as portas das correntes invisíveis que te prendem. Porque quando você começa a questionar, percebe que muitos desses pensamentos são apenas eco de crenças passadas, de julgamentos que não são seus, ou até de medos que foram implantados em você, muitas vezes sem querer, por outras pessoas. A verdade é, você não é seus pensamentos, você é aquele que observa os pensamentos. E quando você se distanciar um pouco, começando a se perceber como o observador, você vai perceber que muitos desses pensamentos não são realmente seus, são apenas ecos do passado. E sabe o que é mais incrível? Você tem o poder de decidir o que vai fazer com eles. A partir do momento em que você questiona
esses pensamentos, você começa a recuperar o controle. Você começa a tomar as rédeas da sua vida. E por mais desafiador que seja, esse é o momento da verdadeira libertação. Porque quando você questiona, você não aceita passivamente qualquer ideia que passe pela sua cabeça. Você começa a escolher o que vai continuar acreditando e o que vai deixar para trás. E ao fazer isso, você começa a construir uma nova realidade. Uma realidade onde você é o criador e não o espectador. Isso é libertador, porque ao questionar, você se liberta das correntes invisíveis que te limitam e começa a caminhar na direção da sua verdadeira essência, mais forte, mais consciente e mais capaz. E aí começa a verdadeira transformação. Você para de agir com base no medo e começa a agir com base na clareza. O medo que antes te paralisava começa a perder o poder, porque você passa a enxergar suas crenças limitantes com mais objetividade. Não é mais o medo que comanda as suas ações, mas a sua visão clara de quem você quer ser. Ao invés de pensar, eu sou ruim nisso, você pensa, estou aprendendo e estou melhorando a cada dia. Essa mudança de perspectiva é poderosa, porque ela tira o peso do fracasso e transforma o processo de aprendizado em algo natural e até desejável. A cada erro, você cresce, e esse é o segredo para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Ao invés de dizer, isso não é para mim, você começa a pensar, eu vou tentar, e se eu errar, eu aprendo. Você começa a encarar os desafios com uma mentalidade de crescimento. Não importa o quão difícil seja, você sabe que é só mais uma oportunidade para aprender e evoluir. Essa mentalidade é o que separa as pessoas que permanecem estagnadas daquelas que avançam, que se superam. Isso é reprogramar a mente. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas a prática constante de reescrever seus pensamentos vai moldando sua nova realidade. Uma realidade que reflete a pessoa em que você está se tornando, não a pessoa que você era antes. Cada vez que você escolhe um pensamento que te fortalece, você dá um passo para fora dessa prisão invisível. E cada passo é um avanço significativo em direção à sua liberdade emocional e mental. Porque acredite ou não, a verdadeira prisão não é externa, ela está dentro da sua mente. Mas assim como um prisioneiro que ganha a chave da cela, você tem a chave para se libertar, e ela está na sua capacidade de mudar a narrativa que você tem sobre si mesmo. Esse é o momento em que tudo muda. Não é um ato de sorte, mas um processo constante de transformação, baseado nas escolhas que você faz todos os dias. A liberdade está nas suas mãos. Não importa o quanto você tente mudar as circunstâncias externas. A verdade é que o que realmente faz diferença está dentro de você. A vida muitas vezes pode parecer caótica e fora de controle, mas a maneira como você reage, como você interpreta os acontecimentos, isso é 100% seu. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e começa a se empoderar. Você para de culpar o mundo pelos seus desafios. E ao invés disso, começa a olhar para dentro e perceber o quanto você tem o poder de moldar a sua própria realidade. Isso é uma mudança fundamental, porque quando você começa a perceber que sua mente é o único território que você realmente controla, você passa a ser o arquiteto da sua vida. Você constrói sua realidade de dentro para fora. Não são os outros, nem os eventos, nem as dificuldades externas que determinam o que você pode ou não alcançar. São suas escolhas, suas percepções e a maneira como você reage diante dos desafios. E aqui está a verdadeira magia. Quando você começa a reagir de maneira consciente, sem ser levado pelas emoções e pelas crenças limitantes, você começa a criar um campo de possibilidades infinitas. O controle não está em mudar o que acontece ao seu
ao redor, mas em como você responde a tudo isso. É uma mentalidade poderosa, porque ela te dá a liberdade de agir com propósito. Você deixa de ser governado pelas circunstâncias e se torna o criador da sua própria experiência. E no momento em que você se torna consciente desse poder, começa a viver com mais foco, mais clareza e mais confiança. Você já tem dentro de você tudo o que precisa para mudar a sua realidade. O controle está em suas mãos. Você tem dois caminhos agora: continuar vivendo no automático, reagindo do mesmo jeito, preso a crenças que nem são suas, ou começar a partir de agora a assumir o controle da sua própria vida, pensamento por pensamento, escolha por escolha. E não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre dar o primeiro passo com consciência, porque cada pequena decisão feita com clareza e presença já muda completamente o seu rumo. Você pode continuar repetindo padrões que te enfraquecem, ou pode ser corajoso o suficiente para se libertar deles. Não espere mais. Silencie, questione, libere. Reconecte com quem você realmente é, por trás de todas as vozes, opiniões e medos, porque o que você pode ser é muito maior, muito mais forte, muito mais livre do que você foi levado a acreditar. Você não está aqui por acaso, e o seu próximo capítulo pode começar agora, se você decidir escrever uma nova história. Quer dar o próximo passo? Se você sentiu que está na hora de assumir o controle da sua vida e transformar sua mente, então não para por aqui. Ative agora mesmo sua prosperidade. Você vai mergulhar em um processo ainda mais profundo de reprogramação mental. Você vai entender na prática como cultivar uma mentalidade próspera, abandonar padrões que te sabotam e, principalmente, como usar o poder das afirmações positivas para transformar sua energia, seu foco e seu destino. Muitas vezes, a gente repete pensamentos negativos por tanto tempo que eles viram um padrão automático. Mas a boa notícia é, esse padrão pode ser quebrado, e afirmações positivas são uma das ferramentas mais eficazes para isso. Ao ouvir esse próximo vídeo, você vai fortalecer sua autoestima e autoconfiança, aumentar sua clareza mental e emocional, reforçar pensamentos de abundância, coragem e merecimento, e alinhar sua mente subconsciente com os seus verdadeiros desejos. Então agora é com você. Clique e continue assistindo. O seu próximo nível começa com aquilo que você decide acreditar, e esse vídeo vai te ajudar a acreditar em você de verdade.